Fala pessoal, aqui é o Vitor Peixoto e hoje o conteúdo que a gente vai passar para vocês é em especial para quem vende software, para quem trabalha com venda de sistema. Então seja você uma revenda de automação comercial, seja você uma pequena software house ou uma grande software house, eu entendo que as dicas que a gente vai passar são extremamente valiosas para você melhorar a sua conversão, mas não é qualquer venda de software. Então, as dicas que a gente vai dar hoje é para quem trabalha com varejistas de pequeno porte. Então, se você está acostumado a vender software para mini mercados, lojas, pequenos varejos, casas de pesca, açougue, esse tipo de coisa, esse conteúdo que a gente está fazendo hoje é para você. Então vamos lá. Ao longo da minha vida profissional, por muitos e muitos anos, eu fui ou vendedor de software ou gerente comercial de revenda ou software house que fazia software para pequenos varejistas. E aí eu percebi alguns padrões. Então vamos lá, vamos para dica número 1. A primeira delas, a mais importante. Chega no cliente sempre com 15 a 20 minutos de antecedência da reunião para você ter tempo de visitar a loja dele. Então, se o cliente que você vai visitar, o escritório dele está numa loja, chega antes, vai visitar a loja, dá uma volta, vê como que ele dispõe as mercadorias, eventualmente conversa com o vendedor, sempre conta a verdade, fala, olha, eu tô aqui, vim visitar vocês, vim falar de sistema, você podia me falar do teu sistema atual, das dores, das dificuldades que vocês têm? Procura na loja por problemas, seja problema de abastecimento, seja um problema de má organização de produtos, porque em cima dessa visita que você vai fazer, em cima desse levantamento que você vai fazer, sem dúvida nenhuma você vai ganhar uma série de argumentos na hora que você for conversar com o cliente. Agora, se o cliente, de repente você vai num escritório e esse escritório não tem nenhuma loja vinculada, aí eu recomendo que você pesquise onde estão as lojas do cliente antes, faça uma rápida visita em uma delas, até no próprio dia que você estiver indo lá para a coisa ficar fresca na tua cabeça, e depois você vai para o escritório conversar com o cliente. Só o fato de você ter tido a preocupação de visitar uma das lojas, de ter entendido como a operação funciona e você na reunião demonstrar isso, já vai criar com o seu cliente uma empatia muito grande. O cliente vai falar, poxa vida, ele teve o interesse de visitar uma das minhas lojas antes de vir conversar comigo, que legal, né? Então isso é muito bom para você ganhar argumentações para, inclusive, encaixar na dica número 2, que é ir até o cliente preparado para não abrir o sistema e demonstrar o sistema. E isso parece super contraintuitivo, quer dizer, meu Deus, mas como assim? Eu vou vender um software, eu estou indo vender um software para o cliente e eu não vou demonstrar o sistema para ele? Bom, o fato é que os pequenos varejistas, em especial os pequenos varejistas, eles têm pouco tempo e eles muitas das vezes não têm sequer o conhecimento ainda necessário para avaliar uma boa demonstração de sistema. E a boa demonstração, ela também pode ser um pouco maçante, um pouco chata. De repente ficar 2, 3, 4 horas falando sobre software, falando sobre recurso, pode não ser muito a solução. Então, a recomendação que eu sempre dou é falar com o cliente sobre negócio. Então você começa a conversar com ele sobre o negócio dele, entende o que ele tem de dificuldade, o que ele tem de dor, quais são as expectativas, vai juntando todas essas informações que ele vai te falando com aquilo que foi feito lá na visita da loja. Então você pega o que o cliente está te falando, pega a informação que você colheu quando você estava visitando a loja do cliente, vai fazendo ou uma anotação mental de tudo aquilo que o cliente está falando, ou vai escrevendo num papel, não tem problema nenhum, ou num computador, porque o cliente ele vai sentir que você está com um vínculo criado com ele, então você vai anotando ou mentalmente, ou no papel, ou no computador o que o cliente está te falando, e eventualmente, depois que essa primeira etapa da conversa foi feita, aí você pode abrir o sistema pontualmente em telas que você entende que são super atrativas para atender as demandas e dores que ele te falou, ou para atender demandas e dores que você levantou na visita, e aí você mostra coisas pontuais. E aí a gente já está falando da dica número 3, que é conhecer os pontos fortes do sistema e mostrar exclusivamente os pontos fortes do sistema. E por que eu recomendo isso? Não é para a gente enganar o cliente ou para a gente simplesmente dizer para ele o seguinte, olha, isso daqui é forte, isso daqui é muito legal, isso daqui é muito bom,
mas aquilo que eu sei que não funciona muito bem eu nem vou mostrar porque depois o cliente vai descobrir sozinho. Porque se você fizer isso, existe uma grande tendência do cliente cancelar o contrato em curto espaço de tempo, então não é disso que se trata. O meu ponto é muito simples. Os vendedores, eles não têm o tempo necessário para aprender substancialmente o sistema. Então, todo mundo que trabalha com venda de software conhece a superfície, conhece aquilo que é necessário para poder fazer a venda. Eu faço mais ou menos a alusão com quem vai tirar a carteira de motorista. Você muitas das vezes não sabe dirigir o carro todo, você sabe fazer a prova. E se isso for suficiente para passar, tá tudo bem, é até melhor que seja assim. Tá? Então, como normalmente os vendedores eles sabem uma coisa bastante superficial a respeito do sistema, a minha recomendação é focar no básico, naquilo que você sabe que o sistema vai. No momento que você mostrar o sistema, o cliente vai se encantar. E por que isso? Processos como tesouraria, como contas a pagar e receber, como fiscal, se o sistema que você revende tem módulo fiscal, são processos onde os vendedores costumam se enrolar na hora de mostrar, porque eles não operam esse tipo de coisa no dia a dia e acabam tendo dificuldade para mostrar isso para o cliente. E o cliente, como a gente bem sabe, nós todos somos assim, se o cliente cheirar em qualquer momento da apresentação algum probleminha que ele fala assim, puxa vida, esse vendedor está tentando me enrolar, às vezes não é nem por má vontade, é por falta de conhecimento, o cliente tende a não comprar o sistema por conta de uma falha muito pequena. Então, foca naquilo que você sabe que o cliente vai olhar e vai falar, caramba, isso daqui é muito legal, isso é muito bacana, vai de fato ajudar a minha vida. E aí a gente vai para a dica número 4, que é assim, não ter vergonha de dizer que você não sabe sobre algum recurso do sistema, que você vai consultar a sua área técnica e vai retornar para o cliente na data tal. Por que que isso é legal? Vai demonstrar por parte do cliente que você é honesto naquilo que você está dizendo, demonstra por parte do cliente que você tem interesse em buscar a informação para depois passar para ele e você já cria automaticamente uma nova agenda com o seu cliente. Então, você não está buscando motivo para estar com ele de novo, você tem um motivo legítimo para voltar lá depois de 1 ou 2 dias no máximo, para responder aquela dúvida, para documentar aquela dúvida e eventualmente aproveitar para entregar a proposta para o cliente. E aí vai a minha dica número 5. Se você trabalha numa área de atuação pequena, a 50 km de raio, 100 km de raio no máximo, e você está acostumado a ir até o cliente para se apresentar, fazer demonstração do sistema e tudo mais, eu recomendo que você também leve a proposta pessoalmente. Por quê? Se a proposta envolver, principalmente além do sistema, hardware ou envolver a contratação de muitos módulos, existe uma grande probabilidade do cliente ler essa tabela e não entender. Então, se você como vendedor está lá junto com o cliente demonstrando passo a passo do que é aquela proposta, o que é cada tópico, inclusive no seu discurso de vendas, valorizando cada um dos tópicos para ele poder ver a importância que cada uma daquelas coisas vai ter dentro do contexto geral da implantação, a chance do teu cliente valorizar mais a sua proposta em relação à concorrência é brutal. Então, mesmo que ele não queira ou não esteja disposto a pagar o seu preço porque existe um outro concorrente vendendo mais barato, existe uma grande possibilidade dele abrir o preço da concorrência, uma vez que ele já comprou você e o concorrente talvez não tenha feito a mesma coisa, e aí você tenha como argumentar em relação a esse concorrente, em relação à sua entrega, como ela é, para poder valorizar a sua proposta e fazer uma venda com uma margem muito melhor. Tá? E aí vem a próxima dica. O seu cliente ele precisa sentir que você tem interesse legítimo pelo problema dele. Então, até onde vai a venda, até onde vai o trabalho do comercial, até o momento em que o contrato está assinado e você está passando esse bastão para a tua área de serviços. Até aquele momento, o responsável pela venda é você. O responsável por aquele negócio, o responsável por fazer com que aquele negócio aconteça, é você que é o vendedor. Então, quem tem que ter interesse legítimo pelo problema do cliente, quem tem que ter interesse legítimo em resolver o problema do cliente até essa etapa, é você. E se você demonstrar para o cliente que você tem interesse legítimo no problema dele e que você está customizando a proposta para atender aquela necessidade específica dele, o cliente vai ficar extremamente feliz com você. E aí vai
A última dica, porque a intenção desse vídeo não é dar dicas demais, não é abusar do seu tempo, é dar dicas práticas para que você consiga tirar isso do papel assim que você terminar de ver o vídeo ou terminar de ouvir esse áudio, tá? Então minha última dica, a mais importante às vezes, o teu cliente tem uma dificuldade bastante específica que teu sistema resolve de forma corriqueira, mas o software que ele tem hoje não resolve. Então, o que você pode fazer? Você pode customizar sua proposta comercial, incluindo alguns slides ou algumas informações, se for um documento de texto, para dizer que você resolve a dor dele de forma específica. Às vezes um documento de uma página é suficiente para você fazer a conversão dessa venda. E eu gosto sempre de citar um caso que eu passei alguns anos atrás, quando eu trabalhava em Campinas, na Genecamp. Nós visitamos uma fábrica de sorvetes e o cliente ele tinha um problema muito grande de reprocessar o sorvete no final da venda. Para quem não sabe, não conhece esse processo, é basicamente o seguinte: você faz uma série de sorvete de gelato, né? Coloca isso na vitrine e aquilo que não é vendido ou que não era vendido, você podia devolver ao estoque, reprocessando esse produto no dia seguinte na máquina e fazendo uma nova tentativa de venda. Naquela época, aquele cliente me disse que isso era possível. Eu não sei se eu não sei se não eu não fui consultar a Anvisa, a gente precisava única e exclusivamente resolver esse problema que o cliente apontou. E o fato é que a gente conseguiu, com o software que a gente vendia, e era um software de varejo que atende diversos segmentos, ele não atende só sorveteria, mas a gente conseguiu montar um processo interno dentro de casa, onde nós indicamos ao cliente tirar um relatório de tudo que foi vendido ao longo do dia, abater daquilo que foi processado. Então, obviamente, tudo que era processado ele precisava lançar no estoque manualmente, fazer um apontamento como se fosse de produção. Tudo aquilo que era divergente, então, por exemplo, eu produzi 5 litros de sorvete de limão, vendi 3. Ele devolvia o estoque com uma entrada manual essa diferença e automaticamente a partir disso era possível fazer um novo controle do reprocessamento. E aí, óbvio, depois que a gente montou esse processo manual, ele começou a usar o cadastramento de receitas dentro do sistema e tudo mais. O fato é que com um processo que já existia dentro do software, a gente montou isso na época, um PPT, mostrando para ele como ele deveria fazer, como os vendedores e os funcionários da loja deveriam trabalhar. A gente acabou conquistando as 3 ou 4 lojas que o cliente tinha e depois acabou vendendo uma solução de fábrica para ele e uma solução para integração com contabilidade. Então, um cliente que começou com um projeto aparentemente simples, que era um quiosquinho de venda de sorvete, acabou virando uma grande rede. Mas por quê? A gente teve o cuidado de entender um pouco melhor a dor dele e quando a gente chegou com a nossa solução, era imbatível. Nenhum concorrente ia conseguir fazer aquilo porque a gente sabia que ninguém tinha se preparado até esse ponto. Obviamente, na hora de fazer a proposta de implantação, a proposta de mensalidade, a gente subiu um pouco o nosso valor, porque a gente disse ao cliente, falou, olha, vamos ter que dar suporte a isso daqui e te ajudar, e o cliente topou pagar. Por quê? Porque a gente legitimamente prestou atenção na dor dele e resolveu o problema que o cliente tinha, tá? Então eu espero que essas dicas tenham feito sentido, eu espero de verdade que elas ajudem você a fazer uma venda mais qualificada de software e elas são baseadas em experiência de quase 18 anos de rua, de mercado, de ouvir clientes com esse perfil e aumentar substancialmente as taxas de conversão das empresas por onde a gente passou. Então aqui não tem nada que não tenha sido testado na prática, a gente está dando dicas que de fato funcionam baseado em nossa experiência de campo, tá certo? Muito obrigado.